28 de janeiro de 1986, às 11 horas e 38 minutos, horário de Cabo Canaveral, algo que parecia um marco da era espacial se tornou pesadelo. O ônibus espacial Challenger levantou o voo diante dos olhos de milhões, entre eles, centenas de escolas nos Estados Unidos, cada estudante assistindo ao vivo. 73 segundos depois, o mundo se estremeceu, explodiu, o fogo rasgou o céu e a tragédia destruiu não só uma nave, mas sonhos. Hoje, você vai conhecer cada detalhe daquela manhã fatídica, entender por que aquilo aconteceu, quem eram as pessoas a bordo e como um pequeno selo de borracha virou símbolo de uma lição profunda. Bem-vindo ao canal O Dia que Parou o Mundo. Se você ainda não é inscrito, aproveita. Aqui a gente mergulha nas histórias que mudaram o rumo da história, com respeito, emoção e muita verdade. Vamos juntos. Nos anos 80, os Estados Unidos viviam uma era de otimismo espacial. A NASA promovia os ônibus espaciais como o próximo passo natural da exploração. Reutilizáveis, mais eficientes, uma ponte para tornar o espaço mais acessível. O programa espacial era a cara da ambição científica e tecnológica americana. O Challenger, oficial, o V099, era uma das estrelas desse programa. Já havia voado antes. A sua primeira missão foi em abril de 1983. A bordo, cientistas, engenheiros e astronautas, todos unidos por um propósito que parecia quase mágico: levar o conhecimento humano para além dos limites da Terra. Mas o destaque da missão em 1986 era diferente. Era a STS-51L, e entre os tripulantes havia uma figura especial: Christa McAuliffe, professora de História e Ciências. Ela foi escolhida no programa Teacher in Space para se tornar a primeira professora no espaço, uma ponte viva entre as salas de aula americanas e as estrelas. A sua presença transformou a missão em símbolo. Não era apenas mais um voo, era o sonho de cada estudante, de cada professor no país. Crianças nas escolas aprendiam sobre o espaço, a ciência, o futuro, e muitas delas assistiriam ao lançamento com os olhos brilhando de esperança. A mídia cobriu com fervor, o país inteiro acompanhava. E para muitos, o Challenger representava a promessa de que o espaço não era apenas para os astronautas profissionais, mas para todos. A manhã de 28 de janeiro chegou fria, incomumente fria. As temperaturas naquela manhã eram registradas bem abaixo do normal para lançamentos espaciais. Esse detalhe, que à primeira vista parecia secundário, teve um papel crucial. Às 11 horas e 38 minutos da manhã, o Challenger ignitou seus motores e começou a subir. A decolagem aconteceu exatamente como planejada, e as câmeras de televisão registravam cada segundo. No solo, nas salas de aula, no mundo inteiro, o público prendia a respiração com esperança. Porém, algo estava em risco desde o início. Engenheiros haviam alertado sobre os efeitos do frio em certos componentes do foguete, especialmente nas juntas dos propulsores de combustível sólido, os chamados SRBS, Solid Rocket Boosters. Em particular, as juntas usavam anéis de vedação de borracha, conhecidos como O-rings, que deveriam manter tudo selado para que não houvesse vazamento de gás quente. Naquele frio intenso, a elasticidade desses O-rings se comportava de forma diferente. A borracha ficava mais rígida, menos capaz de se adaptar. Alguns engenheiros sabiam disso. Algumas previsões já haviam sido feitas. Mas as pressões para manter o cronograma eram grandes. Havia motivação para lançar. A televisão, as escolas, o país todo assistindo. E os alertas técnicos nem sempre foram tratados com o peso necessário. Quando os motores dispararam, tudo parecia bem, até os 73 segundos. Foi quando algo deu terrivelmente errado. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Roger, go at throttle up. 1 minute, 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. 73 segundos após o lançamento, o inimaginável ocorreu.
Um colapso estrutural que ninguém queria ver. O Challenger se partiu no ar. A investigação subsequente, conduzida pela famosa Comissão Rogers, nomeada pelo presidente Ronald Reagan, encontrou a causa técnica principal: a falha nos O-rings do propulsor direito. Esses anéis de vedação deveriam manter os gases extremamente quentes sob controle dentro dos foguetes auxiliares. Mas naquele dia, as condições não eram ideais. O frio comprometeu a capacidade de vedação dessas juntas. Segundo o relatório oficial, após a ignição, os gases superaquecidos escaparam pela área onde os O-rings haviam falhado. Esse vazamento gerou um jato muito quente que atingiu a estrutura adjacente, especialmente o tanque externo, carregado de hidrogênio e oxigênio líquidos. Foi como acender um maçarico na borda de um tanque inflamável. O impacto dessa chama foi devastador. A chama corroeu partes estruturais, provocando uma falha que deformou componentes críticos. Logo, a estrutura não suportou mais a pressão. O anexo da junta do foguete saiu do lugar e a aerodinâmica entrou em colapso. A resultante explosão do tanque externo foi violenta e instantânea. De acordo com o relatório da Comissão Rogers, nenhum outro elemento do sistema contribuiu tanto quanto essa falha na junta do booster direito. A partir desse momento, a nave não resistiu. Forças aerodinâmicas frenéticas agiram sobre ela. A integridade estrutural se desfez e os fragmentos começaram a se separar. O compartimento da tripulação foi submetido a forças extremas. Havia evidência de que, após a ruptura inicial, parte da tripulação ainda pode ter sobrevivido alguns momentos, até a queda no oceano, mas sem sistema de escape. Uma das mais cruéis realidades. Os destroços caíram no Oceano Atlântico, ao largo da costa da Flórida. A cena, transmitida para todo o país, chocou o mundo. Era o fim de um sonho e o começo de uma ferida profunda na história da NASA. O controle da missão em terra manda o comandante Francis Scobie acelerar os motores da nave. É um procedimento normal, feito a 1 minuto e 50 segundos de voo. É quando a Challenger explode. Uma das missões mais esperadas termina em tragédia. A discussão sobre o pior acidente na história do programa espacial americano foi reaberta agora. 2 engenheiros que trabalharam no projeto resolveram quebrar um silêncio de 10 anos para dizer que a NASA não só sabia do perigo, como poderia ter evitado a explosão da Challenger. Roger Bujolet e Bob Ebelin eram engenheiros da empresa que fabricava os foguetes. Eles participaram de 2 reuniões com dirigentes da NASA um dia antes do lançamento. Alertamos que a borracha de vedação do foguete encolhia com o frio, conta Bob. Encolhia e deixava vazar combustível. Isso já tinha acontecido antes. Mostramos a eles, mas ninguém nos ouvia. A NASA estava irredutível. O ônibus espacial tinha de subir de qualquer jeito. Bob lembra que voltou para casa naquela noite com a impressão de estar mandando os tripulantes para a morte. A NASA nunca admitiu que sabia do risco. Uma comissão designada pelo governo americano para investigar as causas do acidente revelou que 2 segundos depois do lançamento já havia fumaça num dos foguetes, sinal de vazamento. O problema foi nesta borracha de vedação. O combustível vazou, pegou fogo e atingiu o tanque de combustível principal. A pressão da subida fez a labareda funcionar como um maçarico, abrindo um buraco no tanque de combustível que explodiu. A comissão concluiu que o acidente aconteceu por causa do tempo muito frio, do material usado na borracha de vedação que não era adequado e da pressão muito forte da subida. Enfim, uma coincidência entre uma série de fatores ruins. Todo mundo acreditava que os tripulantes morreram na hora da explosão, e a NASA preferia que todos pensassem assim. Os 2 engenheiros mostram que depois da explosão, a cabine de comando ainda está inteira. Os tripulantes não morreram na explosão, diz Roger, mas sim no choque da cápsula com o mar, a 320 km por hora.
7 pessoas estavam a bordo do Challenger naquele voo. 5 astronautas profissionais, 2 especialistas de missão e, entre eles, Christa McAuliffe, a professora que representava milhões de americanos. Christa McAuliffe era uma mulher carismática, apaixonada pela educação. Nasceu em 1948 em New Hampshire, conquistou sua licenciatura em Educação e História e depois um mestrado em Supervisão Educativa. Ela era mãe, professora dedicada e sonhava em inspirar seus alunos ao ponto de levar a sala de aula para o espaço. Para muitos, sua presença no Challenger era algo simbólico. A democratização da ciência, a esperança de que qualquer pessoa pudesse tocar as estrelas. Além dela, havia os outros 6 tripulantes: Francis Dick Scobie, comandante da missão; Michael J. Smith, piloto; Ellison Onizuka, especialista de missão; Judith Resnick, especialista de missão; Ronald McNair, especialista de missão; Gregory Jarvis, especialista de carga; S. Christa McAuliffe, especialista de carga, professora. Cada um tinha uma história, uma família, sonhos. Aquela missão era importante para todos: cientistas, engenheiros, educadores, e para milhões que assistiam de fora. Quando a explosão aconteceu, o choque foi universal. As escolas interromperam as aulas, os alunos pararam de assistir, os primeiros socorros foram mobilizados. No ar, uma mulher que representava a educação, um professor de verdade, se foi junto com seus colegas astronautas. Era como se a própria esperança tivesse explodido junto com o Challenger. 30 anos depois, a NASA e a mídia ainda lembram daqueles heróis abatidos, com cerimônias, homenagens e memoriais. O sacrifício deles se tornou parte da história, não apenas como tragédia, mas como um símbolo de coragem, curiosidade e paixão pelo conhecimento. Após o desastre do Challenger, o governo dos Estados Unidos da América criou a Comissão Rogers, que descobriu que a explosão foi causada pela falha do O-Ring, um anel de borracha que perdeu eficiência por causa do frio. Porém, o problema não foi só técnico. Engenheiros já haviam alertado sobre os riscos, mas seus avisos foram ignorados devido à pressão para cumprir o cronograma. O físico Richard Feynman mostrou publicamente, com uma experiência simples, que o O-Ring realmente perdia elasticidade em baixas temperaturas, provando o erro. A investigação revelou falhas graves na cultura da NASA, onde riscos conhecidos eram tratados como aceitáveis e a comunicação entre equipes era ineficiente. O resultado foi uma grande reformulação nos processos da agência e uma pausa de mais de 2 anos nas missões. O legado dos 7 astronautas, incluindo Christa McAuliffe, permanece como lição sobre coragem e sobre a importância de colocar a segurança acima da pressa e da pressão externa. Se você se emocionou, se refletiu, se sentiu o peso e a inspiração dessa história, por favor, curta o vídeo agora, inscreva-se no canal O Dia que Parou o Mundo e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Comente abaixo. Qual outra tragédia, acontecimento histórico ou momento que parou o mundo você quer que eu conte no próximo vídeo? Se você conhece alguém que ama história, ciência, exploração espacial ou quer aprender com os erros do passado, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Vamos espalhar essa lição. Muito obrigado por assistir até aqui. Este foi O Dia que Parou o Mundo. Até a próxima. E que a curiosidade sempre nos guie.